Oi, pessoal, já estamos ao vivo. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Já estamos ao vivo aqui na live da Nova Digital com o Aron do My Smart Place. Tudo bem, pessoal? A gente já iniciou a live, agora são 2h57, já vai dar 3 horas, mas vamos esperar um pouquinho o pessoal ir entrando, né, Aron? Sim. Então, enquanto isso aí, vão entrando, vão fazendo perguntas, vão chamando mais pessoas para entrar também. E a gente já trouxe aqui um monte de coisa, o Aron trouxe bastante coisa para apresentar para vocês. Então, vão entrando que a gente vai acompanhando. Ó, eu tô postando aqui no Insta da Nova Digital a nossa foto de iniciamos a live. O Aron vai postar lá no My Smart Place. Isso. Também vocês sigam o Insta deles, @MySmartPlace_, né, Aron? Isso mesmo. É uma loja que tá com a gente já há um bom tempo aqui na Nova Digital. Exatamente. Ele vai contar um pouquinho pra vocês sobre a história dele, sobre a história da empresa, contar um pouquinho aqui também, a gente vai explicar o que levou a gente a fazer aí essa live, o que levou a gente a elaborar aí esse tema, né, Aron, pro pessoal, e bastante gente mostrou interesse. Que bom. Vamos então tentar, né? Vamos tentar. Tentar ser simples e direto aqui no tema. Exatamente, e esperamos que vocês gostem. Então vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar e a gente já inicia, pode ser? Pode ser. Enquanto isso, eu vou postar o que a Nathalie. Combinado, gente. Fiquem de olho, hein? Vamos ver quem tá entrando aqui. Bastante gente entrando aqui na live, hein? Obrigada a todo mundo que tá entrando. Ainda não apareceu. Vai convidando todo mundo que você conhece aí de elétrica, de automação, para assistir essa live e tirar todas as dúvidas, viu, gente? A gente vai falar sobre rede elétrica, sobre fiação, perigos aí da rede elétrica, né, Aron? Pois é. A gente vai dar todas essas dicas, tá? Fiquem atentos. Não tá aparecendo. Então... Ah, não. Tá. Aí apareceu agora. Às vezes demora um pouquinho para aparecer a live, gente, mas agora foi. Vamos ver quem tá entrando aqui. Vamos ver, pessoal. Tem bastante gente entrando. Deixa eu ver. Vamos ver. Ó, tem bastante gente entrando na live. Vamos esperar mais um pouquinho o pessoal entrar. E a gente já inicia, que tem bastante coisa legal para falar. Vamos lá. Deixa eu só ver aqui. Pra mim não está aparecendo. O áudio pra vocês tá bom? Confirma aí, por favor, nos comentários se o áudio tá bom. Vocês estão ouvindo a gente bem? Estão conseguindo enxergar bem? Tá ok? Tudo ok, gente? Acho que tá ok, né? Uau. Acho que tá tudo ok, né?
Gente, só um minutinho que pra mim não está aparecendo. Pra mim não apareceu também. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se é o Instagram ou se vocês estão conseguindo ver bem a gente. Aqui no celular do Arão apareceu. Posso ver por aqui? Claro. Ó, aqui no celular do Arão apareceu. O meu que não estava aparecendo. Aqui. Temos 16 pessoas ao vivo com a gente agora. Temos o Bruno, o Erielton, a Cileide, a Lira, a Sônia, Denunes, Valdeir, Sirius, Penas, Smart, João, Biprate, Santos Elétrica, Binho, Thales, EL Automação. Muito obrigada por estar aqui com a gente, viu? Ó, gente, vamos iniciar a live, né? Como já tem um pessoal aqui com a gente. Vamos conversar um pouquinho já sobre... Aí, vocês já viram na primeira live, né? Que eu fiz com o Rafael. A gente quer falar um pouquinho sobre alguns assuntos que são importantes para automação. Porque não é só a parte final dos produtos que importa, né, Aron? Tem muito mais por trás disso. Tem os bastidores, né? Exatamente. E como eu falei com o Rafael, cada pessoa é importante e cada área é importante da sua forma. Sim. Então, o Rafa era especialista em redes, você como engenheiro de controles e automação, né, quis te convidar. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Nathalie. Obrigado, pessoal, que tá assistindo aí a live. A gente vai falar um pouquinho desse tema que é elétrica. Algo que a gente não consegue ver e muita gente evita. Algo mecânico a gente enxerga, né? Mas aquilo que já está ali dentro do conduíte e a gente só enxerga aquele botãozinho, às vezes é um mistério. Mas a gente vai tentar explicar, né? Um pouquinho. Exatamente, a gente vai tentar simplificar da melhor forma para vocês conseguirem entender, quem não sabe muito dessa parte elétrica. Porém, falar também a parte bem técnica para quem está aqui com a gente, que tem bastante técnico aqui também, né, Aron? Com a gente. Eu vou tentar simplificar, né? Mas tem coisa que não dá para simplificar muito. Exato. Tem coisa também que tem que citar a norma e falar um pouquinho de norma, mas aguenta a mão aí porque no final é edificante, né? Você vai aprender e você vai até saber, quando tiver dúvida, onde que eu olho. Né? Exatamente, e aí você já vai ter essa informação aqui. Boa. Então, justamente o intuito dessas lives são trazer mais informação, né, para vocês, trazer mais conhecimento, trazer pessoas que são especialistas, né, para que vocês já tenham ali uma referência de quem procurar. Então, assim, primeiro, em nome da Nova Digital, muito obrigada pela presença, Aron. Eu que agradeço. O Aron é um parceiro da Mais Marketplace, para quem não estava online ainda aqui na live, quando eu apresentei no começo, né? A Mais Marketplace é uma empresa hoje online, né, Aron? Isso, é um marketplace. Um marketplace que trabalha hoje com os produtos da Nova Digital e alguns outros de automação também, é isso? Sim, é um e-commerce, né? Eu tô em alguns marketplaces, a gente vende para vendas diretas também para arquitetos, engenheiros. Eu costumo prestar um suporte, né? Quando chegam com um projeto para mim, muitas vezes, Nathalie, um arquiteto ou um engenheiro que eles têm o conhecimento, né, técnico de elétrica, mas muitas vezes a automação ainda é um mistério para eles. Então, quando eles vêm, poxa, eu tô com um cliente que está com um projeto, me ajuda. Aí eu entro com a parte técnica, né, dou uma olhada no projeto para poder atender esse cliente da melhor forma. E alguns não sabem mesmo, né, não lidam diretamente com essa parte de estruturação da parte elétrica. Tem um eletricista... Antes de automatizar, né? Isso. Então, surgem dúvidas. Então, eu entro com essa parte de suporte técnico também, ajudando a escolher o produto,
às vezes até mais produto do que precisa. E aí a gente explica, olha, não precisa de tudo isso. Você pode colocar menos, gastar menos e fazer a mesma coisa. Sim, ter a mesma eficiência, né? Então é importante, né? A Mais Marketplace está aí para dar também esse suporte técnico para engenheiro civil, arquiteto, empresas de engenharia no geral. Então, estou atuando nessa área aí também. Perfeito, legal. Então aí, ó, você tem engenheiros aqui na live, arquitetos, o pessoal que tem interesse já sabe também que pode entrar então em contato com a Mais Marketplace, que vocês conseguem dar esse suporte também para auxiliar eles referente à automação. Isso, me chama no WhatsApp aí, no Instagram e a gente vai procurar dar um suporte sim, tá bom? Legal, perfeito. Bom, falando então um pouquinho sobre a introdução aqui do tema que a gente veio falar, né? Vamos falar um pouquinho sobre a fiação adequada, né? Para iluminação, ali para tomadas. O que a gente deve usar antes de buscar automatizar, antes de, por exemplo, pegar e comprar um interruptor touch, né? Antes de eu querer comprar uma lâmpada inteligente. O que eu preciso saber, Aron? Tá. Vamos por partes. A primeira coisa que você precisa saber é como é a fiação da sua casa. E é Muita gente não sabe. Exatamente. Justamente a parte que está escondida. Você não vê, você só vê o interruptor, como eu falei no começo da live. Você vê o interruptor. Sim. Você clica ali no botão e ele dá o comando de apagar e de acender. Você tem uma tomada. Só que como que está essa fiação, como a caixinha desse interruptor aí, o que está passando ali? Então, muitas vezes as pessoas, muitas vezes não, acho que a maioria não presta atenção nesse detalhe de olhar antes essa fiação. Eu desejo colocar um interruptor da Nova Digital na minha sala, por exemplo. Será que dá? Será que é possível você tirar o seu e colocar o outro simplesmente? Então, é isso que a gente vai falar um pouquinho. Até para o interruptor funcionar com segurança, sim, de forma perfeita, sim, né? Sim, tem que pensar em tudo isso. Sim, inclusive sobrecarga, né? Será que ele vai suportar o que eu tenho lá, já instalado ou não? Uhum. Então, bom, para começar, Nathalie, eu acho que é interessante a gente falar da fiação, né? Legal. Então... a gente precisa saber o que existe de fiação disponível no mercado. Eu não vou entrar a fundo em todas, né? É muita coisa, mas gente. Eu quero falar pelo menos... Ele trouxe alguns exemplos. Isso, eu quero falar pelo menos do que a gente vai encontrar na nossa casa. Exatamente. Tá? O pessoal que é muito, muito técnico, segura a mão, porque... são coisas simples, né, que a gente vai falar e vai mostrar aqui. Sim. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de fios, tá? Pra gente poder... Pra gente demonstrar aqui, né, pro pessoal entender. Isso. Bom, vou começar falando então. Existem cabos rígidos, fios rígidos. Sim. Cabos flexíveis, cabo paralelo, cabo PP. Certo. Então, você já viu aquele comercial de... Não vou falar a marca, mas... a marca da empresa e fios e cabos elétricos? Sim. A maioria das empresas fabricantes colocam fios e cabos elétricos. Porque existem o fio e o cabo. Qual é a diferença dos dois? Eu não trouxe um fio rígido aqui, mas eu trouxe um cabo flexível. Que, ó, ele é realmente flexível, lógico que ele tem uma resistência ali, né? Mas ele é flexível. Então, qual é a diferença? Primeiro, o cabo rígido geralmente você encontra naquelas casas antigas. Você já viu quando... Alguma vez na vida deve ter visto alguma casa antiga que você vê lá o interruptor, às vezes está até aberto, aquele
negócio duro lá. Não parece sai arame. de jeito nenhum, parece arame. Isso, então esse é o cabo, ele tem um revestimento isolante, né, igual o cabo flexível, mas ele é um cabo rígido, ele é um fio rígido e só tem um filamento. Então por isso que as pessoas chamam de cabo, eu mesmo falei cabo várias vezes aqui, mas ele é um fio, ele é um fio único, é um único filamento. Já o cabo flexível, ele tem vários filamentos. Certo. Então ele vai proporcionar essa flexibilidade. A diferença de um para o outro, o que você acha? Acredito que esse traga mais possibilidades para você e mais segurança, ou não? Não, na verdade Não não. Se você tem já instalado ele, deixa aí. Deixa o rígido aí. Mas flexível, você consegue passar ele na fiação. Você consegue passar melhor. Isso, no passado ele era mais caro ainda do que o rígido, mas hoje em dia ele é mais barato até e é facilmente encontrado. Você encontra esse e não encontra o outro. Tá? Legal. Então, bom, aí você tem o cabo paralelo. O cabo paralelo Sim. é esse. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Ó, gente, perfeito. Mas ó. O Arão vai mostrar mais de pertinho. Será que dá pra ver? Dá Aí, sim. Ele é um único. A aparência dele é de ser único, né? Mas ele tem dois condutores aqui dentro. Sim. Ele é um cabo flexível também, igual esse daqui. Né? Mas ele tem dois condutores isolados, separadamente. E esse cabo, Nathalie, o pessoal acaba usando ele para área externa, e não é para área externa. Esse cabo aqui... Então tem essa diferença também de onde você pode utilizar, é importante. Tem, e é importante, e depois a gente vai falar um pouco do dimensionamento, que afeta o dimensionamento do cabo, aonde você vai utilizar é um fator. Legal. É um fator importante. Então, esse cabo aqui, ele é para ser utilizado em áreas internas. Você quer ligar aquele abajur, sabe? Sim. Então você pega esse cabo aqui. Também esse cabo é usado em extensão, bastante usado em extensão. Legal. Inclusive a gente tem uma por aí que a gente está utilizando. Exatamente. Esse cabo aqui, ele é um cabo PP, chamado PP. Certo, mostra pro pessoal de pertinho que eles conseguem ver. Isso, ó. Tomara que dê pra ver, enxergar. Tá dando pra ver, né, pessoal? Qualquer coisa, falem aqui nos comentários. Isso. O cabo PP, ele é um cabo similar a esse daqui. Ele é um cabo paralelo também, tá? Só que ele tem um revestimento a mais. Certo. Você consegue ver esse preto aqui ao redor, você pode ver que o interno ele é revestido e o externo aqui, e os três estão revestidos por mais um diferente. Isso, um material isolante ali a mais. Certo. Esse aí, por exemplo, você poderia usar no lado externo. Ele já suporta mais. Esse aqui vai ressecar. Tem uma proteção diferente. Esse vai ressecar, esse daqui você vai ter alguns problemas. Esse daqui, menos. Então, acho que para a parte elétrica que a gente vai encontrar em casa, é isso. Eu vou puxar um parênteses da live anterior do Rafael aí. Falar, Rafael, ó, trazendo um cabo de rede. Cabo de rede. Quem não assistiu, assista, que foi bem legal a live. Esse é um cabo de rede com conector aqui, ó, RJ45, tá? E esse cabo, ele é para internet, ele é para você conectar ali, fazer a sua rede na sua casa. E o pessoal acaba... O único comentário que eu vou fazer desse, porque o Rafael já explicou tudo. Explicou bem, né? Sobre o pessoal acaba colocando na mesma caixinha, no mesmo eletroduto do cabo elétrico. O que causa interferência. Certo. O que gera uma latência. A latência é um atraso, né? Gera um atraso,
nesse envio do sinal da internet. Então, porque esses cabos aqui, eles, quando alimentados, eles têm eles geram um campo elétrico. Então você tem um cabo desse que está passando corrente daí para cá, vamos dizer assim, e quando isso acontece, gera-se um campo eletromagnético aqui, ó, ao redor dele. E isso daqui, do lado disso daqui, e, ó, ele já é bem isolado justamente para não ter interferência. Ocorrer isso. Se você olhar aqui dentro, eles não vão conseguir ver, mas ele tem vários filamentos que também são isolados. Então isso daqui é para não ter ruído, né? E aí você coloca um fio alimentado aqui com um campo eletromagnético. Então, com certeza você vai ter alguma interferência no seu sinal. Bom saber disso. Provavelmente muita gente não sabia. Bom, aí a gente já começa com as dicas, né? Porque, tipos de cabo, não passar esse cabo junto com o de rede junto com a fiação elétrica. Antes que o pessoal pergunte, pô, mas não tem como. Eu sei que às vezes não tem como. Eu sei, às vezes tem casas que tem a parte de telefonia separado, você consegue ainda passar. Tem umas que é tudo junto, né? Tem lugares que não tem lugares que você só vai ter a parte elétrica. Então, eu sei que fica complicado, mas... de preferência... Essa é uma dica que as pessoas têm que ter consciência. Se você passar, tenha ciência que... vai dar interferência. Então, é aquilo. Às vezes a pessoa não sabe o porquê de ter alguma interferência. Isso. Às vezes já viu todos os pontos possíveis e não tem por que ter interferência. Às vezes é no cabo e você não sabe. Isso mesmo. Então, a qualidade da rede, como o Rafael falou na live passada, é super importante. Certo. Além da quantidade de dispositivos, a gente tem que ter uma rede que consiga, né, fornecer um sinal forte, sem oscilações. São vários equipamentos, não um só, né? Uhum. Então, da parte de cabos, eu acho que é isso que a gente vai encontrar em casa. Né? Muito legal, muito boa a explicação. Vocês têm alguma pergunta referente a isso? Muita gente foi entrando na live enquanto você estava explicando, Aron. Muita gente foi comentando também, falando parabéns pela explicação, né? Então, parabenizando, falando aqui que tinha entrado, dando boa tarde. Boa tarde para todo mundo que está entrando, gente. É um prazer ter vocês aqui. O Aron tá explicando um pouquinho aqui para quem tá entrando agora, né? Referente à fiação e falando sobre a rede aqui elétrica, antes de você automatizar sua casa, né? Então, a estruturação que você precisa ter antes de fazer a automatização. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem perguntas para fazer, pode mandar aqui nos comentários que a gente tá lendo tudo, tá? E vão comentando aí se o áudio tá tudo ok, se vocês estão conseguindo ver tudo certinho, se querem ver mais sobre algum cabo em específico, alguma explicação aí, aproveita que o engenheiro tá aqui. Ele sabe do negócio, viu? Porque eu mesmo não sei, gente. Eu sou do marketing, ele sabe do negócio, por isso que a gente traz especialistas aqui na live. Ela já tá falei. enchendo minha bola aí, não é tudo isso não. Sim, eu já falei, por isso que a gente traz especialistas, porque aí vocês já tiram todas as dúvidas, né? E a gente fala com quem sabe. Tudo bem, né? Então, vamos lá, vou tentar. Bom, tem bastante gente entrando aqui, obrigada a todo mundo que tá entrando. Bom, falando um pouquinho da fiação, muito legal, muito importante. Não só na hora ali da fiação, tem mais algum ponto depois que a gente passa os fios e a gente viu essa parte, Aron? Então, o que a gente... A gente já sabe qual é a fiação da casa, assim. Isso. Da fiação, o que a gente pode complementar só, que eu acho que é interessante também, antes de falar de cuidados, né, que a gente tem que ter com a rede elétrica e tudo mais, as cores, né? Esqueci de falar das cores. Importante. Bom, a norma, aí ela vai... Vou simplificar o negócio aqui, tá, Nathalie? Uhum. Vamos falar do neutro
e do terra. Perfeito. Tá? Depois a gente pode até explicar o que é o neutro, o que é o terra, tá? Mas só a cor, só porque o pessoal já sabe que existe esse terra e esse tal de neutro, né? Mas a cor, simplificando bastante a norma, o neutro ele tem que ser azul claro. Tá? Essa é a norma. Padrão. Eu na minha casa, que não era minha desde o começo, desde o princípio, eu já peguei fiação fora de norma lá com neutro em outra cor. Totalmente diferente. Com vermelho desse aqui, ó. Imagina! Então, aí lógico que eu soube identificar e tudo mais, mas azul, claro, terra, que é o aterramento, né? Verde ou verde e amarelo. Então quando você vê um fiozinho com verde, uma listrinha amarela, é para ser aterramento. Tá? Então, aí você já no dispositivo, no interruptor, você já tem lá onde você encaixa o terra, aí você já sabe, verdinho e amarelo, ou só verde. E o neutro, que é o N no interruptor, aí você vai lá e encaixa o neutro. O restante, o que for fase, pode ser qualquer Vou até pegar um interruptor aqui, ó, pra vocês verem. Isso, deixa eu já mostrar. tem aqui. Deixa eu mostrar aqui pertinho aqui, ó. Lugarzinho pro neutro. Ó, o Roca Soluções até acertou antes. Ó, você tava falando e ele acertou. O azul é o neutro, o terra é o verde com o amarelo. Isso mesmo. Já tá ligada. Tem a galera já ligada ali, já tem o pessoal. Parabéns. Então você vai encontrar aqui no interruptor o neutro, o terra para você conectar e não ter problema. E o padrão do fase vermelho? Não. Não? Não. Olha, gente, eu então tô enganada também. Pode ser vermelho, você não pode tá enganada. Ele pode ser vermelho, mas ele pode ser branco. Você pode identificar ele de alguma forma e ele pode ser qualquer cor, exceto essas cores. Então você. Isso. Então, segundo a norma, exceto o azul. O fase fica livre, vamos dizer assim. Então exceto o azul e o verde ou verde com amarelo, isso. O fase pode ser qualquer cor. Isso, o azul Legal. Claro, tá? O azul claro. Isso, o azul claro. O azul claro. Simplificando, tá? Sim. Senão o pessoal que é muito técnico. Gente, tem pessoas que não conhecem eletricidade, nada de eletricidade. Eu não conhecia nada, gente. A gente tá tentando trazer uma luz aqui. Porque essas pessoas querem usar. Conhecer um pouquinho, né? As pessoas querem usar o dispositivo. Sim. Então, precisa saber. Sim, e mesmo que alguém vá fazer a instalação para você, que é o que a gente recomenda sempre ser feita por um especialista, é importante você saber o que está sendo feito ali na sua casa, né? Para você saber se está sendo feita uma afiação correta, se tem uma afiação correta, para você ver se o trabalho está sendo feito de maneira correta e segura para você, né? Porque é a sua casa. Exatamente. É importante. A gente vai falar mais pra frente um pouquinho dos riscos, né? Sim. E a Nathalie, você perguntou da questão da... Qual foi essa pergunta? Repete aí pra mim. Que eu falei aqui também que aqui, ó. Aqui, ó. O PHTech perguntou também, já falando dos interruptores que a gente tinha citado, rapidinho, se todos os interruptores da Nova Digital são 220 e 110 e uma dúvida ou se são bivolt. Todos até hoje são bivolt. Isso. Os interruptores, eu não vi nada da Nova Digital que não seja bivolt, né? Tudo bivolt. Quando a gente fala bivolt é porque ele já tem esse chaveamento dentro dele. Aqueles aparelhos eletrônicos tinham uma chavinha que você precisava colocar no 110, 220... Isso aí hoje... É difícil, né? Existe ainda, mas é mais difícil da gente encontrar. Mas esses dispositivos todos aqui, eles... Já tem. Já são bivolt. Então eles funcionam ou em 110 ou em 220. A diferença... Bom, aí se eu for entrar nesse tema 110, 220 já está mais avançado na nossa live. Pode entrar? Pode entrar, não tem então, problema. Então tá bom. Bom, 110 e 220. Quando a gente fala de 110 volts e 220,
220, bifásico ou monofásico, né? Que foi o que Sim. a galera... É diferente de bivolt, tá, gente? Quando a gente tá falando que o aparelho é bivolt, é porque ele já tem esse chaveamento. Mas quando a gente tá falando da rede da nossa casa, a gente vai encontrar lá 110 ou 220, geralmente, né? O que a gente tem comercialmente para residências é isso. Certo. Então, como que chega esse 110, esse 220 e as casas que tem só 220? Como funciona, né? Eu acho que é bom explicar para o pessoal um pouco disso para deixar bem claro. Sim. Tá? E eu posso contar uma historinha? Né? Pode, claro. Tá. Não é historinha, tá, gente? É técnica também. Ó, o Felipe Franca até falou que top, o cara tá ensinando o beabá da elétrica. Isso aí. Valeu, Felipe. Então já presta atenção. Vai, pode contar. Para essa tensão chegar na nossa casa em 110 volts ou 220, ela chega lá pela fiação lá da rua, né? Então quando você olha pro poste, você vê aqueles fios lá pendurados. Quanto você acha que lá é 110 ou 220? Lá no fio, no poste. Ah, provavelmente bem mais. Bem mais. Tá ligada, né? Provavelmente bem mais, né, gente? A gente quer colocar na fogueira, igual ela tá me colocando aqui. Ai, gente, mas ele me faz umas perguntas que eu sou de humanas, né? Não vou saber. É nada, ela manja, ó. Em torno de 13 mil volts. 13 mil volts passa naquela fiação. Nossa. E como que ela precisa ser o quê? Reduzida. Para ela chegar na nossa casa com 110 ou 220. Sim. Aqui no Sudeste, geralmente chega a 110. Uma fase de 110 e um neutro, duas fases, né, de 110 e um neutro. Então, quem que reduz isso daí? Quem que reduz essa tensão lá de 13 mil volts, que pode ser até 20 mil volts, tá? Em alguns casos aí, que é outra história, mas é o transformador. Aquele bendito que quando chove dá aquela explosão Que dá um barulhão, que às vezes a gente não sabe o que é. Esse é o cara que faz essa de vez em função. quando tá sem manutenção, explode. Entendi. Mas Por isso que é importante também manutenção. Ah, não, com certeza. Tudo na parte elétrica é necessário manutenção. Eu vou falar mais um pouco disso mais pra frente, mas quando você entra, ele tem uma ligação dentro dele de bobinas, que essa tensão ela entra grande e ela é reduzida lá e chega no e sai um fio fase na tensão de 110 para dentro da nossa casa. Nossa. E o neutro, será que eu posso desenhar aqui para o pessoal ver? Claro! Porque eu acho que é O interessante. pessoal vai até gostar de ter ali um desenho para entender melhor, né? É interessante porque eu já vou entrar num tema que é da onde quer que vem o neutro, né? Sim. Poxa. Porque às vezes o pessoal até não entende, né? Porque os interruptores, por exemplo, inteligentes, que é tanto esse daqui, que é o 4x2, como o 4x4, eles necessitam do fio neutro para funcionar perfeitamente. Isso. A gente sempre recomenda e sempre fala isso, né? E muitas pessoas têm dúvidas. Então, mas eu não tenho fio neutro aqui em casa, ou é difícil de puxar, e aí como que eu faço? A gente fala, recomendamos um profissional porque ele vai conseguir te orientar da melhor forma. Por quê? Só um profissional vai saber como que esse comecinho funciona. Agora você vai explicar pro pessoal como que funciona esse comecinho. Agora eu vou ter que mostrar meu desenho veicular, né? Ó, gente, o desenho, hein? Ó, tá vendo essa ligação aqui, ó? Isso aqui é dentro do transformador. O neutro é esse pontinho aqui, ó, do meio. Isso aqui é um fase, isso aqui é outro fase e isso aqui é outro fase. Né? Tô tentando fazer aqui. Mostra um pouquinho mais pra frente. Vê se dá. Isso. Deu? Aham. Ó, esse é um fase, esse é outro fase e esse é outro fase. Aí. Aqui no meio aqui é o neutro. Essa é uma ligação chamada estrela. Isso aí
simplificação de como que é o esquema dentro do transformador. O neutro, pode perceber, ele está no meio, tá vendo aí, Nath? Ele está no meio da ligação, onde a somatória aqui das tensões é zero, ou bem perto de zero, tá? Mas vamos, num cenário ideal, é zero. Certo. Então, o neutro, ele é um referencial, ele é um zero. Esse é um zero mesmo. Meu Deus. Ele é um referencial para que você consegue ligar ele em conjunto com a fase 110, por exemplo. Então, uma daquelas fases mais o neutro dá 110. 110 mais 0, 110. Estou simplificando aqui, tá, gente? Só para ficar claro para todo mundo. Não precisa fazer conta nem nada. Basicamente é isso. E se eu ligar fase e fase, eu posso também. Igual eu mostrei lá, tinham 3, né, saindo. Eu posso ligar uma fase e outra fase, que eu vou ter 220. Então, o que acontece? Ela falou com ênfase aqui do neutro. Pessoal, o neutro, é importante o neutro na caixinha. Por quê? O pessoal compra o interruptor. Qual que é o interruptor? Aqui, esse aqui. Ó, o pessoal compra esse interruptor aqui, ó. E não abriu antes a caixinha. Ele pra ver, né? Nem sabe, né, na verdade. Sim. Agora tá sabendo, hein? Agora tá sabendo. Então, abriu a caixinha. Geralmente, o que você vai encontrar no interruptor convencional? Você vai encontrar o retorno. Isso. E um fase. Isso. E a lâmpada já fica ligada um neutro lá direto. Então, quando vai ligar aqui, a pessoa liga o retorno em algum lugar e o fase no fase. Não vai funcionar. Então, é importante ter a consciência que interruptor smart precisa de neutro no interruptor, na caixinha do interruptor. Como é que você faz? Se não tivesse, é uma pergunta, já vou puxar o gancho. Uma pergunta que fizeram, vamos lá. Vou falar agora que o pessoal comentou aqui. O pessoal perguntou como faz para adquirir os produtos. Só adquirir com os nossos revendedores parceiros, inclusive um que tá aqui do lado. Fala comigo. Mais Marketplace, tá? O PHTech falou que é muito bom saber sobre a fiação. Você falou muito bem, explicou muito bem. E que os interruptores bivolt são vida. Vamos lá. Falaram que deu pra ver muito bem a parte do seu desenho, que explicou muito bem. Obrigado aí, pessoal, pela bondade. O Marcos Mendes falou, pra fazer o curso dessa instalação, aonde fazer? Dessa parte de prática de instalação. Olha, eu vou... Você recomenda a faculdade mesmo, curso técnico? Não, curso técnico já basta, no Senai. Senai, muito bom. Eu tenho um amigo, inclusive, que tá fazendo curso no Senai. E ele tá partindo... Curso de elétrica? Elétrica. Olha aí, o curso de elétrica então, Marcos. Elétrica. Então... O Senai é referência. O Senai é referência, provavelmente você vai aí aprender tudo certinho. Eu conheço bastante gente também que estuda e estudou no Senai. Então o curso técnico vai te ajudar bastante, vai te dar um norte. Até se você quiser se especializar em alguma especialidade assim da parte elétrica, né? Isso, depois tem curso de automação, aí é mais de redes. De redes. Igual o Rafa da Casa Inteligente. Isso, na última live. Isso. Então, eu acho que o Senai é um bom parâmetro que em qualquer lugar, né? Exatamente. Então, o Senai, viu, Marcos? Aí o PHTech falou, aqui na minha região não tem o neutro. Os que tenho em casa está no 220 direto. Até hoje funciona normal. Isso. Há 1 ano e meio. E ele falou, bom desenho, deu pra entender certinho. E o Júnior também falou, muito top a explicação, deu pra ver bem. Só que eu vou ter que fazer outro desenho. Ele vai fazer outro desenho pra vocês, gente. Porque aí eu vou explicar o rapaz que perguntou que não tem, que falou que não tem... Isso, o neutro.
Aí o Power Câmeras falou, se não tiver neutro, pode usar o fase, né? Por isso os interruptores são bivolts. Isso mesmo. O Felipe falou, desenho show. Mais gente entrando, obrigada, Narciso, Sentinela Guiar. O Marcos falou, vocês possuem alguma fechadura digital à prova de água? Se sim, são interligadas com a Alexa, parabéns pelos produtos, são ótimos. Obrigada, Marcos, pelo elogio, agradeço aí em nome da Nova Digital. E fechadura digital à prova d'água ainda para área externa a gente não possui, por enquanto, tá? As nossas fechaduras inteligentes recomendamos somente para áreas internas. Porque normalmente quando você faz a instalação pode ficar alguma fresta, né? Alguma fresta ali e escorrer, entrar ali no mecanismo. Então a gente não recomenda mesmo. Essas fechaduras que a gente tem até o momento, que é essa daqui também, que é a nova, né, o novo modelo, a gente não recomenda para área externa. Aí no futuro, eu não posso dar spoiler, não posso dar spoiler, mas a gente já tá pensando nisso, o futuro. Vocês sabem que a Nova Digital só traz novidade, gente. A gente vai dando umas dicas aqui também. A gente só vai soltando assim, vocês vão dando dica, é muito bom, vai dando sugestão, entendeu? Eu cobro ela também, viu? Traz aquela fechadura lá, que é boa. Os revendedores são os que mais aqui ajudam também. Eu cobro mais que você. Exatamente, mas assim, no futuro vamos ter, tá? Por enquanto ainda não recomendamos instalar na área externa, então fique atento para não ter nenhum problema com a sua fechadura. Isso. Deixa eu ver. O Júnior falou, o Senai ou a ETEC são gratuitos? ETEC. Tem gratuito também. Meu irmão fez curso técnico na ETEC, muito bom. Hoje ele é engenheiro eletricista. Aí, ó. E é um menino assim, ele é mais novo, né? Então a gente olha como criança aí, então. já é um homem já. Mas mesmo assim, é ótimo. E ele super bem sucedido, trabalha na Vivo hoje. Um cara legal. Tem um conhecimento muito legal. Fica a dica, Ele gente. é melhor que eu, tá? Na parte elétrica. Bem melhor. Fica a dica, gente. A gente já fez também aí uma parceria bem legal com a ETEC. Já fizemos parceria com o Senai também, com o pessoal do Senai. Fizemos parceria com o pessoal que fez o TCC sobre automação residencial. E especificamente sobre os produtos da Nova Digital na ETEC. Então foi bem legal, então eles explicaram bastante realmente o curso, show de bola, nota 10, o pessoal de parabéns. Fizemos também uma parceria no Senai, onde a gente deu uma palestra falando um pouquinho sobre automação, que também foi show de bola. E realmente, então acho que um curso técnico ajuda bastante nessa parte, né, Aron? É sim. Quem tem interesse, até curioso, que gosta de elétrica. Até se você não é da área igual eu e quer aprender, você consegue. Consegue. Perfeito, legal. Eu vou mostrar meu outro Pode desenho. mostrar, pessoal, fica Vai atento. responder aí a pergunta de alguém. Ó, gente. É do PHTech, que ele falou que não tem o neutro. Isso. Também tem essa ligação aqui, tá? Que é chamada de triângulo, como parece aí. Tem fase, tá? Pode ser que o transformador esteja ligado dessa forma. E aí o que acontece? Você não tem aquele ponto que a soma das tensões vai ser 0. Então você não tem um neutro aí. Então como é que faz para ligar num interruptor da Nova Digital? Você liga o fase no L, né? No L, no fase. Isso. E no N, você não vai ligar o neutro, você vai ligar o outro fase. Exatamente. Igual ele Só fez. que é um fase separado. São duas fases diferentes. São duas fases distintas. Isso. Então, 110 mais 110, 220. Lembra que eu falei? Simplificando é isso, sem conta, sem nada, 220. Então você consegue alimentar sem o neutro. Legal. E você consegue ter sem problemas. Tá 1 ano e meio, se cuidar direitinho da fiação elétrica, vai ficar a vida toda lá. Exatamente. Tá vendo, gente? Ele aí já tá com os produtos da Nova Digital há um tempo. Sim. Colocou direitinho, fez a instalação certinha, né? Então
tendo os cuidados certinho ali com os seus produtos, Isso você mesmo. tem ali uma duração eterna, Vai praticamente. durar muito tempo. Exatamente. Eterno não, porque é um produto. É produto eletrônico, né? Uma hora, mas hoje em dia, quantos não tem equipamento eletrônico super antigo, de 20 anos atrás? Sim, verdade. Confessar que a minha televisão, não assisto muito televisão, a minha televisão, eu acho que já tá beirando uns 15 anos já. Então, tá lá funcionando. Exatamente. Então... Tudo vai também de como você tá ali cuidando do produto e o tempo também de uso dele. Isso. Né? Igual a gente fala, esse é um interruptor, por exemplo, com uma tela touchscreen. O que é isso? Dentro aqui dele tem uma placa touchscreen, igual um touchscreen de celular. Isso. Então essa placa tem botões touch que tem uma sequência de botões que duram determinada sequência de toques, né? Então tudo isso. Mas gente, cuidando direitinho, instalando direitinho. Tendo cuidado com a sua fiação. Tendo uma rede, principalmente. Uma tendo uma rede estável. Você não vai ter problema com esse tipo de equipamento, tá? Sim, importante. Então, prosseguindo aqui, você reduziu. Então, agora a gente já saiu do fio, 13.000 volts, chegou no transformador. Aí já descobrimos lá o neutro. E aí agora chega na nossa casa 110, a fase 110, que a gente pode juntar com outra fase 110. Ou uma fase neutro. Certo. Então, maravilha. Monofásico, a gente chama aquela rede que 110 mais neutro é chamada de monofásica. Sim. E algumas redes, lá no Nordeste, eu sou casado com um nordestino, então eu sou nordestino por casamento. Nordestino por casamento. Então lá no Nordeste eu percebi que lá é 220. A fase já é 220. Em vez de ser uma fase 110, fase já é 220. Então, eu acho que muita gente tem dúvida nessa questão. E lá tem o neutro. Então você liga, em vez do fase, você vai ligar fase 220 e no L e no N você vai ligar o neutro. Então dá para ligar também desse jeito. E não tem problema. E isso é chamado de rede monofásica. A rede bifásica é essa rede que tem fase mais fase. Que a gente consegue colocar 110 mais 110, 220. Que a gente explicou aqui. Legal. Então, basicamente é isso a respeito de rede, como essa rede sai lá do poste e chega dentro da nossa casa. Nossa, show! Essa explicação aí, gente, foi fenomenal. Gente, tá muito chato. Fala aí. Não, o pessoal aqui tá elogiando muito. Porque você tá de parabéns. Eu vou falando e aí... Muito legal, ó. O Felipe Franca perguntou se todos os produtos são compatíveis com a Alexia. E sim, né? Hoje a maioria dos nossos produtos são compatíveis com a Alexia e com o Google Home também. A fechadura, por enquanto, ainda não é compatível com a Alexa por questões de segurança, para ninguém conseguir ali Alexa, abre a porta. Para ninguém conseguir entrar na sua casa, melhor não. Exatamente. Mas a nossa cortina inteligente que tá aqui em cima, kit de fita de LED, interruptores, persiana, tomadas, câmeras, tudo já são compatíveis com a Alexa e com o Google Home. Então você consegue ter o comando de voz, tá? Mais gente entrando, bastante gente entrando aqui, Aron. O PH perguntou, aqui em casa é assim, no N... Na verdade ele falou, né? Aqui em casa é assim, no N e a outra fase, aí fica 220. Isso, aqui em casa e nos clientes. Ótima explicação, ele falou. Legal. O pessoal tá conseguindo entender. O pessoal tá conseguindo. Ele falou também, já tô há 2 anos trabalhando com automação e não tive nenhum problema ainda, né? Maravilha. Pode ser que em algum momento tenha, mas passei aí a tempestade dos últimos 2 anos. Esperamos que não tenha. Trabalha com a Nova Digital, que ó, tudo Vem tranquilo. pra cá. Qualquer coisa, qualquer dúvida, temos suporte técnico aqui. Fica aqui mesmo no nosso escritório. Os meninos atendem tanto pelo WhatsApp, atendem também presencial, né, Aron?
O Aron tem até aí uma relação já com os meninos, já conhece os o meninos Léo, do suporte técnico. manda aí que os caras resolvem. Já conhece os meninos do suporte técnico, eles atendem via telefone também, tá? Então qualquer dúvida que você tiver, qualquer problema com os interruptores, eu tô com dúvida de configurar também, não tô conseguindo, tô com uma dúvida para fazer a instalação, tem certeza que é esse fio que eu coloco, ainda tá com alguma dúvida, pode mandar também pra gente que a gente ajuda, tá? O pessoal tá aqui mandando bastante... Aplicando Engenharia entrou. Oi, tudo bem? Obrigada! O negócio ficou pesado agora. Estão falando parabéns pela explicação, adorei. Confesso que não sabia todos esses detalhes. Legal, tá vendo? Muito bom. Junto. A gente vai aprendendo, vai ali crescendo juntos, até eu, gente. Gente, eu sou de humanas, eu não sabia tudo isso. A gente vai aprendendo, é o que eu falo, desde que eu entrei na Nova Digital também, eu vou aprendendo muita coisa todos os dias, eu já aprendi bastante coisa, né? Não sabia nada dessa parte elétrica, não sabia de automação. E a gente vai aprendendo junto também. O Marcos mandou parabéns, o Felipe mandou show, parabéns. A Cileide mandou e são compatíveis com Tuya e Smart Life, que é maravilhoso. Nova Digital é top. Obrigada! A Mais Marketplace vende, viu? Chama lá. Tem o Insta deles aqui, viu? Na fotinho que a gente postou. A Val entrou, o Fabrício, Domótica, Lucas, o Eduardo, FMS, o PH falou, virei parceiro de vendas nesse mês com a Nova Digital. Estou adorando a parceria. Juntos somos mais fortes. Bom demais. Obrigada. É um prazer ter vocês conosco. Já falei isso em todas as lives e vou continuar falando. O Felipe falou, eu tenho a lâmpada da Nova Digital. Curti esse interruptor, vou providenciar logo logo. Boa. Já faz o merchan da loja. Fala comigo aí, Felipão. Chama lá. Mais Marketplace lá, chama lá. Legal. A Cileide falou, Aron, parabéns pelas explicações, muito top. Essas explicações estão muito em falta no mercado, pois configurações e fiações, né, que eu não entendo e encontro por aí que não dá para entender. É isso aí que a gente está tentando esclarecer. Justamente esse usuário que precisa de alguma informação básica ali, e vai dar uma luz bem grande para ele conseguir comprar o interruptor dele. Né? Exatamente. Então é importante, né, a gente dar essa diferenciada também, é o que a gente preza aqui. Por isso que a gente resolveu aqui fazer essa live. Até foi numa troca de ideias, né? Foi numa conversa que eu já tinha essa ideia aqui em mente. Fomos conversando aqui internamente na Nova Digital. E a gente estava pensando em convidar algum dos nossos clientes que a gente já tem aqui uma conversa, uma relação. Eu conversando com o Aron, falei, então, topa fazer uma live? Ele falou, topa. E a gente estava conversando, inclusive, sobre uma tomada. Se você quiser entrar aí no assunto para explicar pro pessoal, deixa eu só dar boa tarde aqui pro pessoal da Domótica. Boa tarde, pessoal que falou. Boa tarde. Nova Digital abrindo para falar, né, sobre os temas importantes. Cada vez que finalizamos um projeto também, eles são parceiros nossos, né? O Power Câmeras falou live top. Obrigada. Obrigado aí. O Aron, tá vendo? Eu falei, especialista falando que sabe, gente. Vamos lá. Deixa eu ver, bastante gente entrando. Tá, vamos lá, gente. Se vocês tiverem mais dúvidas, vão mandando que daqui a pouco a gente vê mais um pouquinho, pode ser? Vamos falar da tomadinha, então? Eu acho que a gente vai entrar agora no assunto da tomadinha, que a gente já conta aí a história que você me contou e que fez a gente aí elaborar essa live, pode ser? Pode. Combinado. Bom, tomada, quando a gente fala em tomada, é diferente de iluminação, tá? Eu vou citar a norma aqui para ficar registrado na live também. Perfeito. A norma aqui para instalação de baixa tensão é NBR 5410, tá? NBR 5410, gente. Se você jogar no Google, você já acha. Ela é um pouco grande, mas ela traz toda essa parte técnica, dimensionamento,
eu anotei até dimensionamento, mas acho que vai ficar muito extenso de falar. Teria que ser outra live. Mas ela tem lá como que se escolhe um fio, uma bitola adequada. Então tem toda uma norma bem explicadinha, bem importante. Não só, eu vou citar, sem deixar muito longo, não é só, eu trouxe aqui ó, um de 2,5 e um de 1,5, ó, dá uma olhada. Diferente, tá vendo? A bitola dele. Não é só você pegar qualquer um. Não é assim, entendeu? E o pessoal fala, o eletricista, assim, já tá acostumado, fala, não, compra fio de 2,5, dá pra 20 amperes, tá tudo certo. Não é bem assim. Na norma, você vai ver lá que tem fatores ali de queda de tensão. Quer ver um simples? Onde esse cabo está passando? Se ele está passando dentro de um conduíte, se ele está numa área externa. Por quê? Até o calor que está, a insolação, isso interfere. Principalmente a distância. Distância, comprimento desse cabo. A gente tá vendo, a gente não vê o cabo, ele está lá dentro, só que ele faz uma viagem dentro da sua casa. Exatamente. Então, isso em lugares que ele tá passando por dentro. Tem casos que o pessoal passa por fora também, não da forma correta. Então, importante frisar. Vou dar um exemplo. Esse cabo aqui, ele suportaria 21 amperes. Segundo a norma. Vai lá, pessoal, tabela 33 lá da norma, você vai ver. Vai buscar lá, tem alguns fatores, eu estou resumindo muito aqui. Para chegar nessa tabela já é um rolê, vamos dizer assim. Aí a gente chega lá e tá, eu estou vendo aqui 21 amperes. Então eu vou colocar. Aí você vai colocar, só que tá dando uma volta lá na sua casa, é grande, tá dando mais de 70 metros de cabo. Eu disse que um dos fatores de queda de tensão é a distância. Então, ou seja, se eu pegar um cabo daqui até ali e a gente medir, eu trouxe um multímetro aqui, ó. A gente mede com isso aqui, ó. Multímetro, gente, pra quem não conhece. Isso. Então você vai lá, alimentou, o cabo lá tá com alimentação, tá? E aí você mediu a tensão. Se você medir na outra ponta, e for 70 metros, você vai ver que vai dar uma tensão diferente desse cabo curtinho. Vai dar uma tensão menor. Porque ele perde, ele tem uma queda de tensão ali nesse caminho. O fio, por mais que ele seja um condutor, ele também tem uma resistência. Sim. Então, por conta disso, ele vai chegar lá menor a tensão lá no final do que se fosse um cabo curtinho. Então, esse fio aqui, que tá lá, e o eletricista falou que é para 20 amperes tá tranquilo. Pode ser que já esteja no final lá da ponta lá com 19. E aí você alimentou, chegou no limite ali, você colocou um aparelho ou vários aparelhos, e aí aquilo ali já está excedendo, tá com 20 exato. Era para aguentar, mas não está aguentando. Certo. Então, sendo bem simples, tá? Numa linguagem bem tranquila, é isso. Então, cuidado com a bitola do cabo. Você precisa de profissional adequado para escolher. Engenheiro eletricista. Não é engenheiro elétrico, tá, pessoal? É engenheiro eletricista. Engenheiro eletricista, gente, é a forma correta. O Aron me explicou. Por que eu tô falando do cabo? Porque eu vou chegar na tomada agora. A tomada, ela precisa de uma fiação adequada. Eu não posso chegar na minha casa, gente, e pegar uma tomada de 10 amperes, com aquele furinho. 10 amperes é a que tem um furinho pequeno. Eu separei aqui, ó. Isso aqui é uma tomada da Nova Digital que... É 16. Isso. Ó, dá uma olhada aqui. Ele tem um furinho bem pequenininho, é o menorzinho. Essa daqui já é preparada para 20 amperes. Olha, ela é até mais pesadinha, viu? E ela já é preparada para 20 amperes. Então, não é à toa que esses furinhos são diferentes, tá? Isso daqui,
é justamente, Nathalie, para limitar que tomada você tá colocando ali. Sim. Você usa secador de cabelo, toda mulher usa secador de cabelo. E já queimei secador de cabelo. Não. Secador de cabelo é um bom exemplo. Geralmente, um desses que tem em casa, pelo menos o que a minha mulher tem em casa, eu acho que é uns 2.000 watts. Eu já não consigo ligar na tomada de 10 amperes. Ele já vem com um pininho gordinho. Que é esse aqui, ó. Deixa eu mostrar o outro lado também. É importante, né, a diferença. Ó, de 10 tá embaixo e o de 20 tá em cima aqui, ó. Então o secador já vem assim, ó. Você não encaixa ele na tomada de 10 amperes. E por que isso? Porque a fiação que está preparada ali para aquela tomada de 10 amperes, ela é uma fiação inferior, com a bitola inferior, para suportar até 10 amperes mesmo. Então, a limitação é esse furinho da tomada. Aí a pessoa vem aqui na Nathalie e fala assim, Nathalie, vem a tomada aí de 20 amperes. Sim. Porque a de 20 também encaixa de 10. E eu tenho tomada de 10, tenho tomada de 20. E aí? Aí ela vai lá, compra, e na hora dela encaixar a tomada, vai encaixar. Vai. No mesmo ponto que ela tirou, que era a tomada de 10, agora ela consegue ligar o secador. Ó que beleza. Só que o que acontece? A tomada que a Nova Digital vai fornecer vai suportar. Não tem problema nenhum na tomada. O problema é a fiação interna. Porque a fiação não estava preparada. Para 10 amperes. Eu vou colocar ela na fogueira agora. Ai, meu Deus. Você consegue fazer uma continha aí pra mim? Consigo. E eu vou desenhar aqui de novo, uma fórmula aqui. Nota aí, gente, ó. Ó, ele vai desenhar, deixa eu só falar rapidinho aqui na live, gente. O PHTech falou, eu tenho de 1 e eu tenho uma tomada, né, a de 10 amperes da Nova Digital, que é a de 16, no abajur da minha filha. Isso me ajuda muito a ligar todos os dias e não dispensar energia. E aí o Júnior Bocchini falou, também temos que levar em consideração o fator de agrupamento, carga e também demanda do circuito. E a queda de tensão é um dos vários fatores para o dimensionamento do cabo correto. Isso, exatamente. Tem gente que sabe quem é esse cara aí? É meu irmão. É seu irmão, olha só, sabe do que tá falando, né, Júnior? Só porque eu falei que ele é engenheiro eletricista, que ele conhece mais do que eu, ele conhece mesmo. Sabe do que tá falando também, né, Mas Júnior? então. Obrigada por estar estar participando. Se a participando. gente for trazer todas essas informações, vai ficar muito complexo. Fica extenso. E as pessoas não precisam disso agora. Mas ele tem razão. Tá lá naquelas tabelas lá, vai lá na NBR, você vai ver. É importante para quem for técnico, é interessante ir lá nas tabelas então e ver direitinho, Tabela né? 33 pra frente ali, você vai encontrar todas essas informações, inclusive como calcular, como selecionar. Exatamente. Ó, eu vou fazer a conta que o Aaron pediu aqui, deixa eu só falar rapidinho aqui na live. Eu vi que o Diego Pereira.Santos 2540 comentou. Diego, por gentileza, se você puder mandar uma mensagem pra gente aqui na DM, eu vou conseguir te responder e te auxiliar da melhor forma pra ver o que aconteceu no seu caso, tá bom? Isso. Um beijo, um abraço pra você. O Alex Eletricista falou, chama o eletricista e obrigado por ter entrado, Alex. Um abraço, viu? Ele é um parceiro também. E o Felipe falou, tomada é coisa séria, tem que ficar atento. Isso. Agora eu vou fazer a conta aqui na calculadora, porque eu sou de humanas. Ó, gente, vamos botar. O Arão me coloca em cada uma, gente. Vamos botar lá na fogueira. Qual a continha, Deixa eu Arão? mostrar aqui, ó. Ó, tá vendo aí, Mostra pra gente. P igual I vezes V. Pra decorar PIV, vai, uma sigla aí. Potência é igual corrente vezes a tensão. Então, vamos calcular, coloca aí, o I, 10 amperes, e 10 vezes, fácil, né? Nem precisava de calculadora. 110. Colocou? 10 vezes 110. Isso. 1.100. 1.100. O que quer dizer isso daí? A partir de 1.100, pode já começar a ficar preocupado.
se você não está entendendo muito bem. Esse 1100 é 1100 watts. Então, o aparelho que você tem que colocar, ele nessa tomada de 10 amperes, é daí para baixo. Se você olhou lá no aparelhinho, olhou lá a potência dele, e ele tá com uma potência acima disso, gente, de novo, eu tô simplificando, tá? O pessoal que é muito técnico, segura... A gente tá falando aqui tanto para quem é técnico, como também tá falando para quem não sabe muito dessa parte elétrica, conseguir entender. Quem é de humanas que nem eu? Você viu que o meu irmão já tá me borrifando aí, né? Falando... Ele tá complementando. Mas, simplificando a coisa, é isso. Então, um equipamento tem uma potência acima disso, você já vai precisar de uma tomadinha de 20 com uma fiação adequada, coerente com aquela tomada que você está colocando. Certo. Então, não é só, gente, não é só trocar a tomada. Tem que avaliar a fiação. Para isso, profissional habilitado, tá? Importante. No Brasil a gente tem a NR10. A NR10 é a norma regulamentadora número 10, que ela trabalha segurança com trabalho em elétrica, tá? Sim. Ela lá dá várias diretrizes, equipamento de segurança, tipo de treinamento que um eletricista tem que ter. Você não consegue entrar numa obra hoje, uma obra de uma construtora, por exemplo, aí a pessoal que quer ser eletricista, sem essa certificação na NR10. E aí existem empresas certificadoras, né? Você vai lá, faz um treinamento e eles te dão um certificado. Mas você precisa ter esse tipo de treinamento para poder entrar numa obra, numa construtora, como eletricista, para você poder exercer a função. Então, se você vai contratar para sua casa, por que você não vai querer também um profissional que tenha essa capacitação? Então, se você precisa fazer um dimensionamento, que é isso que o meu irmão estava falando ali, é importante você ter um eletricista habilitado, qualificado, com treinamento, capaz de usar adequadamente os instrumentos, entendeu? E não oferecer um risco para, tipo, tô tirando uma tomada e colocando outra, só que ele não viu a fiação. Não pode fazer isso. Sim, um exemplo, gente, ó, vamos colocar aqui, por exemplo, vamos supor, aqui a gente tem uma que é 20 amperes, que é a nova tomada da Nova Digital. Se eu tiver uma tomada que não é 20A na minha casa, que é uma tomada comum, simples. Para começar, você já nem pode pensar em trocar essa de 10 simples por uma com furinho pequeno por uma de 20. Não troca. E às vezes a pessoa já vai achar que só trocando a tomadinha aqui vai funcionar. E não é assim. Porque às vezes o fio não é adequado. Sim. Então, pra quem não sabe aí de elétrica, é importante saber disso, gente. Olha só. Exatamente. Olha o perigo que pode ser pra uma casa. Explica o que pode acontecer, Heron. Não, aí a casa pode pegar fogo. Gente, olha só. Pode ou danificar o equipamento. Imagina. Danificar. Pô, se você liga algum equipamento caro nessa tomada... Sim, pode danificar já. Você pode danificar tudo. Então, tem dispositivos de proteção, tem lá na caixinha lá, na entrada, geralmente fica na entrada, tem a caixinha dos disjuntores, tá? Tem um dispositivo que chama DR, algumas casas mais antigas não tem, mas ele, quando dá algum surto, ele cai e desliga tudo. Sim. Então ele é um dispositivo de proteção importante, mas quem ainda não está ciente nem da bitola do fio, nem do cuidado que você tem que ter com a fiação, não vai saber isso. Não vai saber esses detalhes. Então, tomem cuidado. Na dúvida, chama o eletricista. Esses equipamentos, eles são fáceis de instalar e a ideia é a gente conseguir instalar mesmo. Só que precisa ter um mínimo de conhecimento técnico, um mínimo. Exatamente, e mesmo para quem é técnico, igual o pessoal aqui na live mesmo falou,
eles mesmos alguns detalhes não sabiam e agora já estão conhecendo e já vão buscar conhecimento. Então por isso que é bem importante ali a gente ter sempre essa busca por conhecimento e por saber novas coisas, né? Isso mesmo. Porque sempre tem alguma coisa nova para aprender. E aí, pra onde vamos agora? Vamos lá, gente. Deixa eu ver se mais alguém... Ó, estão elogiando bastante sua explicação, hein, Aron? Obrigado, Parabéns. pessoal. Tava preocupado se eu ia conseguir ser claro, né? Então, Tá de obrigado. parabéns. Ó, tem bastante gente entrando. Obrigada a todo mundo que tá entrando aí, participando da live. Estamos aí com uma média de 20 a 25 pessoas online assistindo. Muito obrigada, pessoal. Vão mandando perguntas, tá? A gente tá falando sobre rede elétrica. O Fê Garcia falou: cheguei na metade da live e tô perdido. Fê, estamos falando aí sobre rede elétrica, tudo sobre a estruturação da rede elétrica, fiação. O Aron tá dando aqui alguns exemplos, tá? Antes de você automatizar a casa, né? Então, o que você precisa saber sobre a estruturação da rede elétrica para a parte de segurança, para ter mais segurança, né? Para não correr nenhum risco antes de automatizar. Isso. Tá? Então, não fica perdido, fica por aqui que a gente tá explicando tudo. E vai ficar salvo, não vai? E vai ficar salvo, gente. Ó, para quem também não conseguir assistir, vai ter completa, para quem não conseguiu assistir completa. O meu amigo tá trabalhando, não consegue assistir agora, Nath. Não tem problema, vai ficar salvo aqui. Fala pra ele, a gente vai compartilhar, o Aron vai compartilhar no My Smart Place também, tá bom? Vamos lá. A IETEC falou: nós só trabalhamos com automação da marca Nova Digital. Obrigada, um beijo. Falou que é a mais completa do Brasil. É isso aí, obrigada, gente. Bastante gente entrando. Vamos ver, o eletricista Ricardo Novaes falou: parabéns pela live. O Alex, eletricista também. Importante formar isso, parabéns pelo conteúdo. Obrigado, gente. Obrigada, Alex, você é um querido, um parceiro nosso. Bastante gente entrando, falando aí, dando like. Legal, Aron. Bom, falamos da parte de fiação, né? Falamos aqui um pouquinho sobre neutro, fase, aterramento. Falamos de onde surge esse fio neutro, que muita gente não sabe. Falamos aí sobre rede bifásica, rede monofásica. O que mais que a gente pode falar agora? Que a gente pode complementar? Eu acho que eu vou deixar um exemplo só para complementar tudo isso que a gente falou. Imagina que eletricidade eu vou falar algo físico, que a gente não consegue ver o que está acontecendo, mas para a gente poder visualizar, fazendo um paralelo com um rio. Imagina que você está olhando para um rio, um trecho do rio. Não precisa ser o rio todo, um trecho do rio. E esse rio, ele tem uma largura específica. Essa largura aqui da minha mão. Certo. E está passando água aqui. A corrente, que é a elétrica, ela pode ser comparada com a correnteza, com a velocidade que essa água está passando no leito desse rio. E a tensão, ela pode ser comparada, assim, em paralelo, com a largura desse rio. Então, se eu aumentar essa tensão para 220, por exemplo, tá aqui, ó, 110. E eu aumento ela para 220. O que acontece com aquela correnteza que estava apertadinha aqui e estava fluindo? Ela fica aliviada aqui, né? Ela tem mais espaço. Então essa corrente, essa formulinha que eu mostrei, ela pode dar exatamente essa expressão aqui do rio, que é quando eu aumento, a correnteza vai diminuir. Certo. E se eu diminuir essa tensão, apertar, essa correnteza vai aumentar. Vai ser mais forte, mais exatamente. Intensa. Falando em termo bem, explicando aquela formulinha. Então a elétrica ali, você consegue, com essa formulinha simples, matar muita charada e tendo essa consciência que
a tensão, se eu colocar uma tensão de 220, eu alivio essa corrente. Isso tudo para uma rede residencial, tá? Tá. Falando dos 10 amperes, o cálculo que a gente fez, 10 amperes e o 110. Se eu coloco 220, a corrente se torna assim. Então isso daí se torna mais... esse rio se torna uma correnteza mais branda. Então, um paralelo que foi bom pra mim, gente, quando eu fui aprender, lá atrás, a gente, o que está acontecendo aqui, não estou entendendo nada. Esse paralelo com o rio me deu uma clareza. E uma coisa que a gente não falou também foi aterramento, né? Era bom falar do aterramento. Pode falar sobre aterramento, acho que é muito importante, né? Principalmente o pessoal que está aqui, que é técnico, que é instalador, que é eletricista. Acho que é interessante aí falar um pouquinho sobre esse tema. O que você acha que é um aterramento? Olha... O que você imagina, assim, quando fala assim, esse aqui é o fio terra, mas aí você fala, pô, igual a gente falou do fio neutro, que as pessoas não sabiam, o fio terra. O que eu sei, que já me falaram sobre aterramento, que o fio terra seria justamente para não sei se é para não sobrecarregar, mas não sei se seria exatamente essa palavra. Seria meio que para estabilizar ali a corrente elétrica, algo do tipo. O aterramento na nossa casa, esse fio verdinho e amarelo que a gente falou lá no começo, ele vem de uma barra de cobre fincada no chão. Dando um exemplo, não é exemplo, é a prática mais simples, é uma barra, são mais, né? Mas é uma barra fincada na terra mesmo, e vem um fio até a nossa casa. Isso é o aterramento. Para que serve o aterramento? Qualquer surto elétrico, qualquer descarga elétrica ali, oscilações ali muito bruscas, aquele famoso choquinho no chuveiro, chuveiro sem aterramento. Então, se tem um aterramento, você nunca vai ter um choquinho. Você não vai ter esse choquinho. Resumindo, Nathalie, senão é um tema muito... Tem vários tipos de aterramento, a norma também fala disso, mas basicamente esse fio aí, ele é obrigatório, tá? Tanto que a gente tem esse pininho do meio, e eu trouxe uma tomadinha aqui, que cortaram, Olha, gente! Cortaram terra aqui, porque provavelmente era aquela tomada antiga e a pessoa não tinha uma tomada no padrão novo brasileiro. Então, cortava e pronto. É obrigatório ter o aterramento, tá? Certo. Claro que tem as suas exceções, mas é obrigatório. É obrigatório. Então é importante, é um fiozinho importante, não é irrelevante. Instale, porque tem gente que também tem terra e fica com preguiça de colocar lá. Você acredita? Sério? Então instale sendo que é um fiozinho super importante, um ponto importantíssimo. Super importante, ele vai evitar problema no seu dispositivo, evitar você de tomar choque. Evitar você de tomar choque. No banho. Então é super importante. Então instalem, confiram. Esse aterramento ele também deve ser inspecionado por um profissional qualificado. Qual que é o profissional? Um engenheiro, um eletricista mesmo? Tem um aparelho que parece até um multímetro. Desse aqui, ó. Mas não é um multímetro, ele chama terrômetro, que ele vai medir, vai fazer uma medição e vai ver se esse aterramento ainda está adequado. Então, porque às vezes com o passar do tempo também pode... Isso. Tem muita gente que mora em apartamento e nunca vai saber disso, né? Nem sabe onde está o aterramento. Mas se você construiu uma casa ou mora numa casa, provavelmente você sabe que geralmente é um caninho que eles deixam assim, protegendo com uma tampinha. E é ali que está o bendito aterramento.
Olha só, muita gente nem vai saber, mas agora vai descobrir. Então é importante, instalem, não fiquem com preguiça de conectar esse fio, é importante sim. Uma parte de segurança, Sim, né? sim. É isso aí. Legal. Show, gente. Vocês têm aí mais perguntas? Vamos lá. O Marcos Mendes perguntou, Aron, o meu aterramento sai junto com o neutro? Olha, é igual eu falei, existem vários tipos de aterramento. Se a gente começar a falar de aterramento, é uma live inteira. Mas, por exemplo, em Minas, a caixa lá principal, lá de fora do poste, eles permitem que você use o aterramento deles, né? Na sua casa. Como se fosse um aterramento principal. Tem outras regiões que as companhias não permitem. Então, fora isso, existem vários tipos de aterramento. Então, tem que ver. Cada região, então, é de uma forma. E na nossa região mesmo pode ter vários tipos diferentes de aterramento. Então, teria que ver com o eletricista. Que tipo de aterramento, como que está, se é um barramento só ou várias barras de cobre que tem, se está adequado, medir com um termômetro lá, ver se está adequado. Então, um eletricista vai ser o especialista que vai saber como está funcionando. Sim, com certeza. Engenheiro eletricista também, com certeza. Tá, perfeito. Vamos lá, o DW Casas Inteligentes perguntou, tem adaptadores de tomada Zigbee? Bom, do modelo de plug que o Aron mostrou, a gente não tem ainda do Zigbee. A gente tem interruptor com tomada, que é este daqui, ó. Que eu vou mostrar pra vocês. Que é o interruptor com tomada modelinho do Zigbee, tá? Mas é necessário sempre usar o hub, que é esse daqui, que é uma central Zigbee. Se você quer saber mais sobre o Zigbee, tem um videozinho aqui no nosso Instagram, tá bom, gente? Esse daqui é os nossos modelinhos do Zigbee. Bom, mais perguntas sobre aqui a nossa pauta de redes elétricas, sobre fios. Sim, muito tempo. Ainda temos um tempinho. Tá bom. Quer complementar com mais alguma coisa? O pessoal quer que a gente fale aí. Bom, deixa eu ver. A gente pode falar um pouco, dar algumas dicas de infraestrutura. Eu acho assim, pessoal, principalmente pessoal de arquitetura e de engenharia, eu acho que hoje a gente precisa planejar a construção da casa pensando em automação. Sim. Gente, automação residencial não é novo, é antigo, tá? Só que custava o olho da cara. Era totalmente diferente. Eu fui na casa de um conhecido, ele tinha automação que era aquela automação centralizada, era uma central de automação. Ele teve um problema em uma das placas dele, né? E ficou 50 mil reais para poder arrumar. Lógico que parte da casa dele não estava funcionando, uma pequena parte, uma sala, alguma coisa, mas ele decidiu não trocar. Então, para você ver olha o custo que era essa automação no passado. Hoje, a gente tem uma automação que é descentralizada. Você pode ter aquela centralzinha com vários canais de relé e tal, mas geralmente, hoje em dia, você vai encontrar isso aqui, ó, interruptor, tomada. E a sua automação está nesse dispositivo. Se der algum problema, você troca. Você vai lá, deu problema nesse aqui, eu troco ele e coloco o outro no lugar. Gente, são equipamentos eletrônicos. Pode dar problema? Pode dar problema. Não é porque deu problema que o equipamento não é bom. Não é nada disso. Existem várias anomalias elétricas. Sim. Existem distúrbios elétricos que podem interferir. Problema, como assistam a live anterior, problema de rede. Exato. Por isso que uma coisa complementa a outra. Exatamente. Então, problema de rede fica offline.
fica offline, não tem jeito, você ligou, a parte elétrica tá ok, fica offline. Exatamente. Mas se um engenheiro ou arquiteto ele pensar já desde o princípio na automação, Já trabalha em conjunto. Já trabalha em conjunto. Gente, Zigbee é uma boa alternativa para aliviar a rede Wi-Fi. O Rafa falou também disso, né, na live. É uma boa alternativa. Hoje em dia a gente tem cortina. Cadê a cortina? Módulo de persiana Ali, e o de em cima. cortina. A gente tem cortina. Essa cortina precisa de alimentação. Sim. Então, Aí já tem que pensar nisso. por que não colocar já a caixinha Uma de tomada tomada lá já do ladinho? escondida. Outra coisa, Nathalie, que é um problema que as pessoas às vezes têm, é relezinho. Cadê o relezinho? Esse relezinho aqui, ó, ele cabe na caixinha. Só que às vezes a caixinha já tá passando de não sei da onde, fase, tá passando retorno. Então, olha, dependendo da caixinha não vai caber. Então, existem, comercialmente ainda não pegou, né? Mas eu acho que é o caminho que a indústria vai perceber isso daí. Caixinha que é mais profunda. Já tem para comprar, existe. tá? Mas não é algo que você vai encontrar com uma caixinha simples. Facilidade, tá? né? Ainda. Eu não sei se nas grandes lojas também você vai acabar encontrando. Mas na internet eu já vi também. Mas é interessante. Mas é interessante, quem é arquiteto, quem é engenheiro, já é pra ir pensando nisso. Por exemplo, gente, ó, você já comprou os seus dispositivos, o seu interruptor, você não quer mudar o modelo, você não quer colocar um desse daqui. Você tem essa alternativa, aqui ó, esse relézinho aqui ó. Então você tem esse relé de até 3 canais, né? Sim. Então esse relé você consegue, com uma caixa que tem espaço, você consegue deixar o seu interruptor original e usar um desses aqui. Exatamente. E falando disso, gente, até nos touches mesmo, porque quando você coloca os fios, até nisso também, né? Porque pra ter uma folga, quando você vai encaixar, tudo isso é importante. Então, se você trabalha em conjunto, o projetista, a arquiteta, o engenheiro, o eletricista, quem vai executar, o pedreiro, todo mundo ali junto, quem vai finalizar, né? Quem vai fazer a automação, aí sim, né? Então, fica a dica aí, né, Nathalie? Outra coisa que eu não mostrei, ó. Isso aqui é importante mostrar. Sabe o que é isso aqui? Não, esse daí eu não sei o que é, não. Não sabe o que é isso aqui, ó? Não. O pessoal deve saber, fala aí, gente. Isso aqui é o que vocês vão usar para passar o bendito do fio neutro, aqueles que tiverem o conhecimento, que fizerem tudo direitinho. Sim. Desliga o disjuntor lá para começar a mexer com a fiação elétrica. Pelo amor de Deus. Como a gente tá em casa, tem gente que é muito corajoso, até descalço o cara vai lá borrando o fio. Põe pelo menos um calçado aí adequado, uma roupa adequada para você poder mexer nessa fiação. Sim. Desliga o disjuntor. Se tiver alguma anomalia, mesmo com o disjuntor desligado, você sabia que pode ter corrente elétrica? Mesmo assim, né? Inclusive corrente passando no neutro, que é para ser zero. Então, ó, isso aqui, ó. Mostra pro pessoal, acho que é legal. Isso aqui eu paguei, eu acho que uns R$2,50. Olha só, gente. Paguei baratinho, isso aqui você acha até no Mercado Car, quem gosta de carro aí, ó. Eu acho que eu comprei no Mercado Car. Baratinho. Isso aqui é um teste, você coloca na tomada, ele te indica se tá com o circuito aberto, ele tem qual é a tensão que tem. E se não tem também, pra você saber qual que é o neutro, né? Sim. Então, pô, pessoal, aqui ó, nem precisa de multímetro. É bom ter um multímetro também. Sim, mas aí você já tem uma peça ali que... Exato, te auxilia. Uma ferramenta que vai te auxiliar.
é necessário ter essas ferramentas de medição. Como eu disse, se tiver algum problema na sua fiação elétrica, você pode tomar choque ali de graça. Sim. E às vezes pode ser Algo grave, mais né? grave. Algo mais grave. Então, Tome usar uma bastante cuidado. ferramenta de medição adequada, desligar o disjuntor, tomar todos os cuidados, aí sim você identifica o neutro. Lá geralmente pode estar aqui na lâmpada, então você consegue passar esse passa-fio com muita facilidade até. Ele é feito para isso, tá, Nathalie? Sim. E aí você passando ele, o que você faz? Tá até aqui, eu até deixei, Nathalie, porque tava presa aqui, ó, o fio que eu vou ter que puxar na outra ponta. Então, quando ele chegar lá em cima, eu venho puxando até até essa fiação do neutro que eu quero passar, vir e chegar no ponto. Então ali eu corto, tiro o passa-fio e faço a minha instalação elétrica. Certo, legal. De novo, não tem conhecimento técnico, chama o eletricista. Exatamente. Não faça, não faça. Não pegue pra fazer. Esse é o tipo de coisa que não faça em casa. Não tem DIY com rede elétrica, não existe. Se não tem um conhecimento técnico, tá? Eu faço na minha, muitas pessoas que também não conhecem muito, mas sabem identificar. Não, mas tem uma base, fio, né? Dá pra se fazer isso, mas gente, não arrisca. Exato. Não tem conhecimento técnico, tá com medo, chama um eletricista. É a sua família que está dentro da sua casa. Exatamente. É você que está correndo risco, isso, a sua segurança, são seus produtos, seus equipamentos, entendeu? Então tudo isso é importante. Exatamente. Então, pensar nessa estrutura antes, falamos aqui de passar a fiação, né, para quem deseja passar esse fio neutro. Sim. Bom, eu estou numa construção de um familiar. Eu já falei pra ele, vai fazer a parte elétrica? Já passa tudo o fio neutro já logo no início. Exatamente. Antes era mais difícil, o pessoal economizava, né, no fio. Mas hoje eu acho que, dependendo da casa, né, se for uma casa muito grande, é lógico que começa a tomar proporções. Mas uma casa no tamanho aí de uma família para 3, 4 pessoas, uma casa padrão, dá pra você tá construindo ou mudando toda a fiação, passa o neutro já, se der, né? Às vezes o conduíte também é apertado, viu, Nathalie? Misericórdia. Às vezes as casas já, né? Mas se o eletroduto ele for ali suportar esse cabo a mais, passe já o cabo a mais, aí depois na sua automação você vai fazendo aos poucos. Exatamente. Só tirar e colocar o fio. Porque normalmente e possivelmente vai ser o futuro, gente. Então, assim, você vai fazer uma mudança na sua casa, você vai fazer às vezes uma estruturação da rede elétrica, já se prepara porque ali na frente possivelmente você quer, só quero colocar um interruptor. Mais pra frente você vai querer colocar mais. Mais pra frente você vai querer colocar mais coisa. É viciante. É viciante. Então já deixa tudo pronto, já deixa tudo preparado. Porque aí você já vai ter a estrutura da rede elétrica pronta, já vai ter tudo pra sua tomada, né? Já ali a fiação certa. Tudo isso é importante. Nathalie, aí também tem dispositivos que não tem o neutro, né? Não precisam do neutro. Sim. Inclusive interruptor que não tem o neutro. Eu não recomendo o uso em lugar que dá para puxar. Eu usaria ele naquele ponto assim que fala assim, ó, não tem como usar de jeito nenhum, então eu preciso colocar esse modelo aqui de interruptor. Sim. Ele não acaba não sendo tão estável, ele não fica em stand-by da mesma forma que um Wi-Fi ou mesmo Zigbee fica. Então é uma dica técnica. Eu, se as pessoas vierem me perguntar, eu recomendo tentar passar essa fiação aí, esse neutro aí. E existem dispositivos smart que são RF, né, também. Então um interruptor que é radiofrequência,
Então você consegue instalar o seu Wi-Fi aqui e num ponto mais distante ali você consegue colocar um que seja radiofrequência, faz uma cena interligando um no outro, nem apertar aquele desliga. Perfeito. Então existem várias opções aí, inclusive esses pontos onde você não consegue, né, passar o neutro para instalar. Dispositivos Zigbee, sensores, eles não precisam de instalação elétrica, Sim. eles são a bateria. Tem gente que tem dúvida, como eu ligo isso daqui? A bateria. É bateria, gente. São pilhas. Isso. Dispositivos Zigbee, uma das vantagens é o consumo, que é baixíssimo, né? Exato. Então uma bateria pode durar 1 ano e meio, 2 anos até. Exatamente. E Wi-Fi, produtos Wi-Fi eu também não recomendo nada, porque o sensor que é o Wi-Fi, ele consome muita pilha, muita energia. É que o Wi-Fi, gente, ele consome bem mais energia do que o Zigbee. Isso, então... Só que se você utilizar o Zigbee, é igual eu falei, você precisa utilizar a central hub. Isso. Entendeu? Isso, esse é o maior problema que eu tenho lá quando eu vou vender. Porque o pessoal tem que entender que precisa utilizar o hub Zigbee. Eu tenho um anúncio meu que eu coloquei na foto. Tem a foto principal, a próxima tá lá. Não é Wi-Fi, bem grande, tá maior que o produto até. E mesmo assim... É Zigbee, precisa de hub Zigbee. Pronto, aí... Mesmo assim, pessoal... Mesmo assim, ainda tem dúvida, devolve o produto, não funciona. Qual hub que você tá usando? Eu tô usando o Wi-Fi, então. Não vai funcionar, né? Não é Wi-Fi. Então, uma das vantagens do Zigbee, ele é um pouco mais rápido do que o Wi-Fi e ele vai dar essa facilidade com sensores. E no caso do sensor, a gente está falando de estruturação, né, elétrica, você nem precisa de estrutura. Você cola ele ali, ó, e quando abrir a porta, o sensor já vai funcionar. De movimento já vai ver e vai funcionar e vai ligar a sua luz, né? Perfeito. Então, exatamente. Existem também essas opções aí. Existe bastante opção no mercado. Existe. E vai cada vez, né, ficar maior esse leque. Exatamente. Bom, gente, o Aplicando Engenharia falou que legal, eu como engenheiro relembrando tudo, parabéns pela live. Obrigado, gente. Então, muito bom. O LN Cardoso falou, cheguei agora, desculpa a pergunta, mas os interruptores da marca têm iluminação nas teclas para ficar acesas no escuro durante a noite? Sim. Na verdade, você pode definir no aplicativo se fica ligado ou fica desligado. Aí fica de acordo com o que você achar melhor, tá? E o Júnior falou, sempre bom verificar a instalação elétrica antes de comprar o dispositivo de automação. Isso. E o João pode usar 2 caixinhas que você comentou para colocar o mini ou dupla, né? Que também resolve. Isso mesmo. Vamos lá. O Felipe falou o bendito do fio neutro. O pessoal rindo aqui, os instaladores, porque o fio neutro que os clientes às vezes não entendem, né? Como que funciona ali e por que precisa dele. Vamos ver. O pessoal falando que gosta do Zigbee, gosta de trabalhar com Zigbee. LN Cardoso, obrigado por responder. De nada, obrigado por assistir nossa live. O Vanei perguntou, a Nova Digital não tem interruptor Zigbee na cor preta? Temos sim, agora a gente já tem uma linha de Zigbee na cor preta. Temos de 1 a 4 botões no modelo 4x2 e temos de 6 botões também no 4x4, tá? Então a gente já está atualizado. Já temos interruptores Zigbee aí, branco e preto, tá? Bom, gente, vocês têm mais perguntas aqui pro Aron? A gente já vai finalizar aqui a live, né? Eu queria agradecer novamente a presença do Aron. Eu que agradeço. Teve bastante coisa que a gente esclareceu. Eu mesma aprendi bastante coisa aqui. Bastante coisa.
Foi muito legal. Teve um conteúdo, acho que muito interessante. Eu acredito que o pessoal gostou bastante. Pelo que a gente viu aqui também, pela interação do pessoal, eles gostaram bastante. Legal. Então, se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser falar mais alguma coisa, deixar uma sugestão ou um elogio também, a gente tá aceitando, tá? Deixar uma sugestão para próximas lives também, tanto de um convidado ou de um assunto, acho muito legal. O pessoal falou que gostou bastante, olha. Então, parabéns. Muito obrigada pela presença. Muito obrigada por ali gastar um tempinho, né? Dedicar um tempinho aqui para explicar pra gente, pro pessoal também. Falar um pouquinho aqui sobre o seu conhecimento, disseminar esse conhecimento que eu acho que é muito importante, né? Então, acho que é legal porque aí o pessoal já vai te conhecer um pouquinho mais, legal. Né? Já vê você como uma referência também, porque você tem um conhecimento gigante, né? E olha, acho que... É por conta dela aí. Mas é verdade, e eu acho que as pessoas têm que conhecer isso, né? Então acho que é bem legal. Ele é um parceiro nosso já de um bom tempo, sim. Aqui da Nova Digital. E é isso, gente. Queria agradecer muito. O pessoal tá falando que foi muito legal a live, né? Que foi top. Falou pra gente fazer mais lives. Quem sabe a gente não faça até uma parte 2 aí dessa parte de redes elétricas. Tem muito assunto pra falar. Vocês querem? Deixa aí as sugestões, né? Vamos lá. Gente, obrigado. Eu quis trazer o mais simples possível aqui, uma linguagem básica, fácil. Vocês me desculpem se de repente alguma coisa aí, alguma informação. É muita coisa para passar, a gente tentou se programar. Sim. Mas é um assunto muito vasto. É muito vasto. O intuito é vocês conseguirem fazer e, se não, ter a consciência, a noção dos riscos que a elétrica, né, oferece de uma forma executada de uma forma errada. Ela oferece na nossa casa, para nossa segurança da nossa família. É importante a gente tomar cuidado, seguir as normas. Eu citei algumas normas, pessoas mais técnicas, cursos, né? Vejam os cursos, as normas, é muito importante. Tudo que o Aron citou, conseguem aí encontrar na internet, né, Aron? E obrigado aí, sigam lá a loja se gostaram aí do conteúdo. Eu fico à disposição se quiserem entrar em contato comigo. Tem o WhatsApp lá também. Só apertar, assim que possível eu tenho respondido os clientes aí, dúvidas, parte técnica, e é isso aí. Legal. Aron, o pessoal tá falando que você falou muito bem, que você foi perfeito, falou tudo muito claro e que foi simples e objetivo. Obrigado, gente. É isso, gente. Então, muito obrigada pela presença de todo mundo que participou da live, que entrou, que ficou um pouquinho com a gente, que participou, que mandou sugestão, que falou. Agradecemos bastante. Muito obrigada pela presença, Aron. Muito obrigada pela parceria em nome da Nova Digital. Obrigado. Tchau, gente. Tchau. Um beijo. Fica com Deus. Tchau. Tchau, gente.